nós tínhamos uma tradição interessante nos municípios, que foi o modo petista de governar, que em vários lugares do mundo a gente foi reconhecido, é ainda. Né? Eu tive em Harvard o ano passado e em Nova York esse ano. Mas ninguém entendeu minha apresentação, porque falava, pô, essa mulher deve ser uma esquerdista desvairada, porque ela vem aqui mostrar uma situação de tragédia das cidades brasileiras, entendeu? E em Nova York eu estava exatamente no período que estourou os movimentos em São Paulo. Aí os urbanistas que estavam comigo começaram a entender o que estava acontecendo, porque teve gente que me interrompeu falando, mas esse é o país do Estatuto da Cidade, da Bolsa Família. Como é que você está apresentando esse? Não é? E quem está apresentando isso é uma pessoa que trabalhou durante décadas propondo política urbana. Eu não estou acreditando mais na política urbana. Na verdade, se a gente pegar os últimos anos, em que as cidades pioraram muito, não é? Principalmente no período neodesenvolvimentista, exatamente quando o governo federal retoma o investimento, a gente perdeu completamente o controle da situação. A reforma urbana era... O que era o ponto principal? A gente falava em subsídio, que nunca houve, e agora tem, não é? A gente falava na principalidade de transporte, saneamento e moradia, mas o nó da reforma urbana era a democratização do acesso à terra urbana. Não é terra, é terra urbanizada. Né? E isso nós estamos caminhando na contramão disso. Com o modo petista de governar durante os anos 80, a parte dos anos 90, nós caminhamos para frente. E agora, o que nós estamos fazendo é caminhando na contramão, quer dizer, a segregação está ampliando. Essa desigualdade social, essa marca patrimonialista, isso está muito forte nas cidades, não é? Essa coisa do escravismo recente, né, do passado recente, ela está aí, ela está muito presente. E isso tem muito a ver com a localização das classes sociais na cidade. Então, se você for mapear a localização dos trabalhadores pobres, especialmente domésticos, informais, é fora da cidade. Mas o que é mais trágico, porque o fora da cidade já é trágico, porque a cidade se estende, porque as viagens são muito compridas, não é? É insustentável. Porém, o que é mais trágico é que aos pobres o que sobra são as áreas ambientalmente frágeis. Beira de córregos, área de proteção dos mananciais. Só em São Paulo nós temos quase 2 milhões de pessoas. Então, os pobres ocupam as áreas que são protegidas por lei. Área de proteção dos mananciais, mangues, dunas, não é? Não é que os ricos não ocupem, mas os ricos ocupam de forma controlada, seguindo projeto e tal. Também é ilegal, né? E os ricos fazem uma coisa que só num país como o Brasil mesmo, o loteamento fechado é ilegal. Nos loteamentos fechados, em volta de qualquer grande cidade brasileira hoje, moram juízes, promotores públicos, não é? Então, esse é o viés patrimonialista, sabe? Bota a população trabalhadora pobre para fora da cidade. E qual é a contrapartida dessa construção ilegal, fora da lei, de exclusão? É um mercado imobiliário altamente especulativo. No modo petista de governar, a grande novidade era de que nós estávamos olhando para a cidade no seu conjunto.
e no seu conjunto, porque o lema da gestão Erundina, quando eu fui secretária de habitação, era a cidade para todos, né? Então a gente fazia uma concessão, nós de esquerda, de que a gente não iria excluir ninguém, mas nós teríamos que incluir os excluídos. Então nós tivemos muitos programas de democratização da gestão. O orçamento participativo foi o mais importante deles, e é um programa muito importante que perdeu o prestígio, não é? E eu diria que ele precisa ser recuperado. E a urbanização da cidade desurbanizada. O que é? Seria você levar toda a infraestrutura, você trazer melhorias em matéria de equipamento. E principalmente resgatar toda essa moradia ilegal e tentar levar a cidade para esses lugares, né? Levar a cidade significa também levar uma legislação. Quer dizer, por dentro da lei, regularizar, como a gente chama, né? Esses loteamentos, essas ocupações e tal. Nós, até em 2005, nós conquistamos muita coisa na esfera institucional e legal. Nós conquistamos o Estatuto da Cidade, nós conquistamos o Ministério das Cidades, nós conquistamos o Conselho Nacional das Cidades, e o Conselho Nacional das Cidades se desdobrou em conselhos municipais e estaduais. Então, do ponto de vista participativo, nós temos, segundo alguns autores, 20 mil conselhos no Brasil, entre municipais, estaduais e federais, em comunicação, em criança e adolescente, em idosos, em educação, em saúde, em habitação, em cidade. Quer dizer, o que a gente propugnava, que era essa esfera participativa, ela se consolidou. A minha explicação é que a institucionalidade nos engoliu. A partir do momento que ela engoliu o movimento de reforma urbana, o movimento de reforma urbana virou um fetiche. O atual ministro das Cidades, ele acha que a reforma urbana vai ser um projeto de lei que vai permitir que a gente integre o saneamento com o transporte, com a habitação, e que isso vai resolver o nosso problema. O que a gente está vendo é que, na verdade, a proposta de reforma urbana está esvaziada do conteúdo político, né? Que a moçada de junho trouxe para as ruas, felizmente. Distribuição de renda não basta para melhorar a vida urbana. O que você tem com distribuição de renda é a possibilidade de comprar moto, carro, home theater, mas você não compra cidade. O que eu quero dizer? Você não compra transporte coletivo melhor, você não compra o saneamento melhor. Nós estamos vendo aí a dengue, que há décadas toma conta de algumas cidades no Brasil, não é? Você não compra o que depende de políticas públicas coletivas. Quando o investimento retorna, a partir de PAC, principalmente, a partir do Minha Casa Minha Vida, com essa visão neodesenvolvimentista, desonerando os automóveis, isso veio contra as cidades, não veio a favor. Por quê? Porque as cidades, elas não estavam suficientemente dominadas e controladas, especialmente no que se refere à especulação sobre a terra e os imóveis, para que pudesse absorver. Automóvel não tinha jeito, não tem o que pode absorver a quantidade de automóveis que entraram na cidade nos últimos 5 anos, paralelo à ruína do transporte coletivo. Eu insisto que, olha, se habitação e saneamento nós ficamos sem investimento, até 2003 saneamento, até 2005 habitação, mas retomou mesmo a partir do Minha Casa Minha Vida, transporte nós não retomamos. O transporte mesmo não é a grande obra que a Copa está fazendo, que o governo federal
está colocando dinheiro, o transporte necessário para o dia a dia, não é? Nós só retomamos a partir de junho de 2013. Porque você pode morar num local sem urbanização, mas se você tem uma mobilidade que te leva para os shows, como eu ouvi muito da moçada da periferia do Rio de Janeiro, olha, tem muito show no Rio de Janeiro, mas nós não conseguimos chegar neles, porque não tem transporte em determinadas horas, ou porque nós não temos dinheiro para o transporte, que é muito caro, né? Então, a mobilidade, ela é absolutamente central para o exílio na periferia que os jovens estão vivendo. Se eu fosse cumprir os planos diretores, eu não estaria nessa situação de tentar barrar essa voracidade atual. São 3 forças principais sobre as cidades. São os automóveis, a política baseada nos automóveis, né? As grandes empreiteiras de construção pesada e o capital imobiliário. São 3 forças que atualmente dirigem, independente de... Não tem essa de interesse público. O interesse público faz parte da lei. E o que aconteceu a partir do momento que esse capital vem com essa voracidade? Despejos em massa. No Rio de Janeiro são 10 mil famílias que estão sendo removidas das áreas que são os chamados cluster importantes para a Copa e para as Olimpíadas, para 70 quilômetros de distância, com Minha Casa Minha Vida. A fronteira da periferia está sendo deslocada. A área de proteção dos mananciais está com novo limite de expansão. Então, eu estou aqui pensando, o que eu faço para te dizer o que deveria ser feito, e só uma coisa vem na minha cabeça, é sair às ruas. Talvez uma outra coisa aparece muito, que eu escrevi alguns anos atrás alguma coisa que chamava combater o analfabetismo urbanístico. Então, a gente percebe que tem muito pouco conhecimento do que de fato das forças que comandam as cidades. Essa história do controlador, o Spinelli, né? E ter a coragem de escrever o que ele escreveu na Folha, né? Chamar a iniciativa privada que ela tem que se apresentar e que ela não está se apresentando. Isso é uma oportunidade única que nós estamos tendo de salvar essa cidade. Mas é única. Por quê? Porque tudo que foi construído nos últimos 8 anos está sob suspeita. Tá certo? E a corrupção, ela se dá muito bem com a especulação imobiliária, com essa falta de critério para as coisas. E veja, nós temos sim um problema muito sério na burocracia. Nós temos sim, eu não sou nenhuma neoliberal para fazer essa afirmação, uma legislação excessivamente detalhista, competência pulverizada na administração. E isso leva à corrupção. É óbvio, você tem a cidade dividida em feudos. Com essa oportunidade que está sendo dada hoje, nós podemos mudar o Código de Obras para que ele tenha apenas o importante necessário. Nós podemos simplificar a aprovação de projetos em cima do que é necessário assim, em termos de segurança, impacto ambiental e interesse público e social. E não ficar regulando o tamanho do degrau da escada no interior de uma moradia. Então, nós estamos num momento, do meu ponto de vista, crucial para salvar a cidade de São Paulo. Principalmente depois dessas manifestações e com essa postura do governo municipal. Propostas nós temos. Competência técnica nós temos no Brasil, reconhecida internacionalmente. Lei nós temos no Brasil. Então não falta lei, não falta plano. Nós temos até liderados até pelo professor Flávio Vilaça, que é um decano aí da USP,
muita desconfiança de plano diretor. Eu não me entusiasmo mais com plano diretor. Cansei de ver esse discurso ideológico que é para enganar as pessoas. O Milor que tinha uma frase legal que era: enquanto os sábios discutem a incerteza, os ignorantes atacam de surpresa. Né? Que não são tão ignorantes assim.